Corinthians já tem data para apresentar Depay. Paulinho anuncia aposentadoria. Fabrício Bruno é convocado para a seleção. Júnior Santos tem chances de voltar antes do prazo. São Paulo pode lucrar com venda de Antony. Fortaleza acerta pré-contrato com o jogador do Boca. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Meu nome é Alves e bora pras notícias. Corinthians quer apresentar Depay à torcida em jogo decisivo contra o Juventude. O Corinthians vai jogar contra o Juventude valendo vaga na próxima fase da competição brasileira e Memphis Depay vai estar por lá para ser apresentado. O atacante holandês de 30 anos tem previsão de chegar no Brasil na quarta-feira de manhã, depois de já ter feito exames na Europa e também já ter finalizado toda a parte burocrática. Caso o plano ocorra tudo certinho, sem nenhum obstáculo ocasionado aí de última hora, Memphis Depay vai estar na Neoquímica Arena para poder prestigiar seus novos companheiros no jogo das 9 horas de quarta-feira, Corinthians e Juventude, e ser apresentado à fiel torcida. Kurzawa é oferecido ao Corinthians. Na onda da contratação de Memphis Depay, os empresários de Kurzawa ofereceram o jogador ao Corinthians. O lateral esquerdo de 32 anos está livre no mercado desde que deixou o PSG, mas a diretoria do Timão considera a contratação muito improvável. Além dos valores, o que tem pesado muito na ideia da diretoria de trazer o atleta é que nos últimos 3 anos ele entrou em campo apenas 8 vezes, motivado por problemas físicos e também por opções dos treinadores. Já por outro lado, a contratação do jogador seria uma oportunidade de mercado, já que ele viria para ficar apenas até dezembro de 2024, podendo renovar com algumas metas a serem batidas que vão ser estipuladas no contrato. A última partida do jogador foi no dia 21 de outubro de 2023. Paulinho, ídolo do Corinthians, anuncia sua aposentadoria. A carreira de Paulinho, ídolo do Corinthians, chegou ao fim. Aos 36 anos, o jogador postou um vídeo em suas redes sociais na manhã de domingo, anunciando que vai deixar os gramados. Paulinho teve grande projeção no Corinthians e, por causa do Timão, ele foi à seleção brasileira, disputou 2 Copas do Mundo e ainda ganhou uma Copa das Confederações. O zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo foi convocado por Dorival Júnior no sábado para defender a seleção brasileira na partida contra o Paraguai às 9h30 na terça-feira. Fabrício Bruno vai substituir Éder Militão, que foi cortado por uma lesão na coxa direita. Bobadilha sente em jogo do Paraguai e preocupa o São Paulo. O jogador sentiu um problema na panturrilha em jogo contra o Uruguai, válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo na sexta-feira. Diante dessa situação, o jogador deve desfalcar o Paraguai no jogo contra a seleção brasileira nessa terça-feira. São Paulo pode lucrar milhões com transferência de Antony para o Newcastle. Jornais ingleses indicam que o atleta deve sair do United para poder ir para o Newcastle nas janelas de transferências de janeiro. Nessa brincadeira, o São Paulo pode lucrar 10 milhões de reais por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA. O São Paulo vai até o STJD tentar anular a partida contra o Fluminense depois que os áudios e imagens do VAR foram divulgados. O jogo terminou 2-0 para o Fluminense, mas a diretoria do São Paulo acredita que o árbitro cometeu um erro gravíssimo quando deixa de cumprir uma regra do futebol e valida o gol de Cauã Elias. A discussão começa num lance entre Thiago Silva e Caleri no meio de campo. O árbitro vê falta do argentino, mas dá vantagem ao Fluminense, já que a bola ficaria com o Thiago Silva. Só que o Thiago Silva entende que a falta foi marcada, abaixa, coloca a mão na bola para poder bater a suposta falta. Na sequência, Cauã Elias faz o gol. No entendimento da diretoria do São Paulo, já que o árbitro deu vantagem no lance, quando o Thiago Silva coloca a mão na bola, ele deveria ter marcado falta para o São Paulo, por causa de um toque de mão do jogador do Fluminense. A divulgação das imagens e do áudio do VAR na partida causou muita indignação e revolta nos dirigentes do tricolor paulista. Nas imagens divulgadas, o árbitro Paulo César Zavonelli claramente afirma ao VAR que deu vantagem, mas quando ele foi até o monitor, ele se contradiz. E aí, será que a partida vai ser cancelada? Júnior Santos tem chances de voltar antes do prazo ao Botafogo. O Botafogo pode ter mais um reforço em breve, mas aí nesse caso um reforço caseiro, a volta de Júnior Santos. O jogador deve iniciar a transição nessa segunda-feira e ir voltando a participar das atividades com o elenco gradativamente. A previsão inicial era de retorno apenas em outubro e o jogador pode sim voltar antes do prazo, mas a gente já adianta por aqui que ele não vai entrar em campo contra o Corinthians na 26ª rodada do Brasileirão. O jogador está se recuperando de uma cirurgia para uma correção de uma fratura na tíbia. Fortaleza acerta pré-contrato com Paul Fernandes do Boca Júnior. Brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza já começa a planejar o seu 2025. Nesse sábado, o clube fechou um pré-contrato com Paul Fernandes, que é jogador hoje do Boca Júnior. O jogador de 32 anos encerra o seu ciclo no Boca Júnior em dezembro de 2024 e a partir já dessa janela de transferência poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Quem foi lá e assinou foi o Fortaleza. Quem pediu foi Vojvoda e a diretoria do Leão do PC se movimentou e foi lá e conseguiu
conseguiu assinar com o atleta. O jogador, inclusive, chegou a estar na mira do São Paulo, mas quem conseguiu foi o Fortaleza. Elinho do Bragantino acerta com Toluca do México. Os valores na negociação giram em torno de 15 milhões de dólares, aproximadamente 84 milhões de reais na cotação atual da moeda. O jogador de 24 anos era um dos destaques do Massa Bruta, mas já tá de mala pronta para poder viajar para o México e jogar por lá. Vale lembrar que o São Paulo manteve 35% dos direitos quando vendeu Elinho para o Bragantino, e nessa brincadeira deve receber 29 milhões e meio de reais. O jogador do Lyon desaparece para não assinar com o Fulham. O atacante Ernest Nuamar está desaparecido desde que desistiu de se mudar do Lyon para o Fulham. O cara tomou chá de sumiço justamente no último dia da janela de transferências. Nem os empresários do jogador de Gana conseguiram encontrar o cara nos últimos dias. Aos 20 anos, o jogador tem contrato com o Lyon até 20 de junho de 2028. Segundo informações da revista 442, o cara estava fazendo exames médicos no Fulham e desabou em choro. Não conseguia parar nem um segundo de chorar e estava muito nervoso. Depois dos exames médicos, o cara simplesmente desapareceu. O jornal francês L'Equipe falou que John Textor mandou uma mensagem para a diretoria do Fulham pedindo desculpas pelo ocorrido. A transferência iria render 15 milhões de libras, aproximadamente 110 milhões de reais aos cofres do clube francês. O jogador deixou claro que não queria ir para a Premier League jogar no clube inglês e que queria continuar no Lyon para jogar a Europa League nessa temporada. E aí, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like, também seus comentários que são muito importantes pra gente. Meu nome é Alvin e até a próxima.